A maior parte do universo está escondida. Planetas, estrelas, galáxias, tudo o que vemos e já vimos até hoje corresponde a apenas 5% do que realmente existe. Isso mesmo, 5%. Esse é o número que tem deixado físicos, astrônomos e cosmólogos perplexos. Porque todo o resto, que representa 95%, simplesmente não aparece, não brilha, não reflete luz, não interage com quase nada do que conhecemos. Não esquece de se inscrever no canal para nos ajudar a chegar a 10 milhões. E deixa o seu joinha aqui no vídeo, viu? Senão já sabe, né? O universo está enganando nossos olhos. Se o universo está cheio de matéria, por que vemos tão pouco? A resposta para muitos cientistas está em duas palavras que ainda desafiam nosso entendimento: matéria escura e energia escura. Esses dois elementos desconhecidos são a principal aposta para a ciência explicar o que está faltando no universo. A matéria escura não emite luz, não reflete luz, não absorve luz, ou seja, é completamente invisível. Ela está lá. Nós sabemos disso porque sentimos a sua presença gravitacional. É como ver a sombra de algo que você não pode tocar. Já a energia escura é ainda mais misteriosa. Ela seria responsável por algo que quebra completamente a nossa intuição: a expansão acelerada do universo. Isso mesmo, o universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando esse processo, como se um motor invisível estivesse empurrando tudo para longe cada vez mais rápido. E o pior, não fazemos ideia do que seja essa força. Só sabemos que ela existe porque vemos o efeito. É como ouvir um barulho vindo do sótão e saber que tem algo lá em cima, mas sem nunca conseguir abrir a porta. É assim que os cientistas se sentem diante desses 95% que estão ocultos. Como resumiu o astrofísico Neil deGrasse Tyson, a matéria escura é o problema não resolvido mais antigo da astrofísica moderna. É como se o universo estivesse nos oferecendo apenas pistas, fragmentos de algo muito maior que ainda não conseguimos decifrar. Como sabemos que existe algo que não podemos ver? Tudo começou com um problema. Na década de 30, o astrônomo búlgaro Fritz Zwicky observou um aglomerado de galáxias chamado aglomerado de Coma. Ele calculou a massa total visível do grupo, somando todas as estrelas e galáxias que podia ver, e chegou a um número. Mas ao medir a velocidade com que aquelas galáxias se moviam, algo não batia. Elas estavam se movendo rápido demais para a quantidade de matéria visível que havia ali. Na prática, era como se estivessem desafiando a gravidade. Se fosse só o que a gente vê, tudo deveria estar se despedaçando. Zwicky propôs então que havia uma matéria invisível segurando tudo junto e a chamou de matéria escura. Décadas depois, essa suspeita foi reforçada com os estudos da astrônoma Vera Rubin. Ela percebeu que as estrelas nas bordas das galáxias giravam na mesma velocidade que a estrela mais próxima ao centro, algo que contrariava totalmente as leis da gravidade como conhecíamos. Mais uma vez, a explicação era a mesma. Havia massa extra, invisível, mantendo as galáxias coesas. Hoje, com telescópios espaciais e simulações avançadas, conseguimos ver as marcas deixadas por essa matéria escura na estrutura do universo. Ela age como uma rede cósmica invisível, conectando galáxias como se fossem contas num colar. Já a energia escura foi detectada mais recentemente, no final dos anos 90. Dois grupos de pesquisa, trabalhando de forma independente, analisaram estrelas que explodiram no passado, as chamadas supernovas, e perceberam que estavam se afastando mais rápido do que o esperado. O universo não estava apenas se expandindo, ele estava acelerando.
E qual a única explicação plausível para isso? Uma força desconhecida, espalhada pelo espaço, empurrando tudo para longe. Uma espécie de antigravidade cósmica, a energia escura. Desde então, cientistas do mundo inteiro têm se dedicado a estudar essas entidades invisíveis e, mesmo sem vê-las, tudo indica que elas dominam o universo. E se estivermos presos numa ilusão cósmica? O que significa viver em um universo onde quase tudo é invisível? Se 95% da realidade está fora do nosso alcance sensorial, será que podemos dizer que realmente compreendemos o mundo à nossa volta? Ou estamos presos numa espécie de ilusão cósmica, interpretando sombras numa caverna, como na alegoria de Platão, enquanto a verdadeira natureza do universo permanece escondida? Essa é uma das grandes angústias da ciência moderna, porque por mais que avançamos, parece que sempre há um véu a mais a ser levantado. Cada descoberta revela não uma resposta, mas uma nova camada de ignorância. E isso tem um peso existencial. Durante séculos, a humanidade se colocou no centro de tudo, da Terra, do universo, mas à medida que a ciência avança, somos constantemente lembrados de que somos pequenos, limitados e que talvez nunca sejamos capazes de enxergar o todo. Como ponderou o físico Brian Greene, a verdade é que não sabemos por que o universo tem as características exatas que ele tem. Essa consciência pode ser desconcertante, mas também é profundamente humana. Afinal, é exatamente essa lacuna, essa sensação de algo que falta, que nos move a investigar, questionar e explorar. Se o universo fosse simples, talvez não fôssemos nem curiosos. O invisível está em toda parte. Esse não é o único mistério em que a maior parte da realidade parece escapar pelos nossos dedos. Na própria Terra, a maior parte da vida está oculta. Milhões de espécies de micro-organismos vivem em oceanos profundos, no solo, até dentro do nosso corpo, e muitas delas ainda são completamente desconhecidas pela ciência. No cérebro humano, a maior parte da atividade neural acontece fora da nossa consciência. Nós sentimos, escolhemos e decidimos sem fazer ideia do que está se passando aqui dentro. Sabemos tão pouco sobre como a mente funciona quanto sabemos sobre a matéria escura. Até mesmo o tempo, que parece tão familiar, nos escapa. Algumas teorias sugerem que o tempo pode não ser uma dimensão fundamental do universo, mas sim uma ilusão, uma percepção emergente da nossa mente. E mais, em certos modelos da física teórica, como a teoria das cordas, o nosso universo pode ser apenas uma pequena membrana flutuando num multiverso, um mar de realidades paralelas, inacessíveis, que obedecem a regras completamente diferentes das nossas. Tudo isso revela um padrão inquietante. Nós só enxergamos a superfície, a casca, a camada visível do que parece ser uma estrutura infinitamente mais profunda. Seja olhando para as estrelas ou para dentro de nós mesmos, estamos sempre diante de um abismo de coisas que estão lá, mas não conseguimos ver. E se estivermos perguntando errado? Depois de décadas tentando medir o universo com telescópios, sondas e cálculos, uma possibilidade inquietante começa a ganhar força. Talvez os nossos instrumentos sejam limitados. E mais, talvez a nossa mente não esteja preparada para compreender tudo que existe muito além da nossa própria imaginação. E se a matéria escura e a energia escura forem apenas efeitos colaterais de algo muito maior que ainda nem conseguimos
conceber como uma sombra projetada por um objeto que não temos nem linguagem para descrever. Alguns físicos propõem que o que chamamos de matéria escura pode ser resultado de falhas na nossa compreensão da própria gravidade. Outros sugerem que estamos presos a uma realidade tridimensional, sem conseguir perceber dimensões superiores, como personagens de um desenho animado tentando entender o mundo 3D. Tem até quem defenda que estamos dentro de uma simulação e que a nossa percepção do universo é apenas o que nos foi programado para perceber. A provocação aqui não é afirmar nada com certeza, é justamente o contrário. Mostrar que talvez estejamos fazendo as perguntas erradas. Porque se todo o nosso modelo do universo parte de uma fração visível de 5%, o que mais pode estar distorcido? Será que estamos tentando montar o quebra-cabeça com as peças certas ou com o tabuleiro errado? A ciência também tem pontos cegos. A ciência é uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade já criou. Graças a ela, colocamos robôs em Marte, deciframos o DNA e criamos mapas do universo. Mas quando se trata de matéria escura e energia escura, a ciência está completamente às cegas. Não por falta de esforço, mas porque os nossos métodos têm limites. Por exemplo, toda a física que conhecemos, das partículas subatômicas aos buracos negros, se baseia em observações e medições. Mas como observar algo que não interage com a luz? Algo que não conseguimos ver? Como medir uma força que não tem origem definida? Muitas das teorias atuais sobre o universo foram criadas a partir de dados incompletos, de sinais que chegam até nós com milhões e às vezes até bilhões de anos de atraso. É como tentar entender um incêndio, observando apenas a fumaça que aparece lá no horizonte. A física moderna lida com modelos matemáticos complexos, cheios de variações hipotéticas, tentando encaixar as peças. Mas a verdade é que ainda não temos uma teoria unificada que explique tudo. Nem sabemos se um dia vamos ter, como refletiu o físico Marcelo Gleiser. Isso não é uma derrota da racionalidade humana. Isso é o que faz a gente continuar tentando. Reconhecer os limites do que sabemos não nos diminui. Muito pelo contrário, nos coloca no caminho mais honesto possível, o da busca contínua, mesmo sem garantias de resposta. Estamos prestes a enxergar o invisível? Apesar de todas as incertezas, o mistério dos 95% invisíveis não paralisou a ciência. Na verdade, se tornou um dos maiores motores da pesquisa moderna. Nos próximos anos, novas ferramentas estão sendo preparadas para sondar o que nunca foi visto. O telescópio espacial James Webb, já em operação, é capaz de detectar sinais de luz emitidos há mais de 13 bilhões de anos. Ele está ajudando a refinar nossas estimativas sobre a distribuição da matéria escura no cosmos. Outro projeto ambicioso é o recente observatório Vera C. Rubin, no Chile. Ele vai mapear a estrutura do universo em escalas sem precedentes, identificando padrões que podem revelar a influência da energia escura. E não para por aí. Físicos estão desenvolvendo experimentos subterrâneos para tentar detectar partículas hipotéticas da matéria escura, como os WIMPs ou axions. Se uma delas for capturada, será um marco comparável à descoberta do bóson de Higgs. Além disso, novas teorias estão sendo formuladas. Algumas sugerem que o que chamamos de energia escura pode ser uma propriedade do espaço-tempo em si. Tudo isso aponta para um futuro em que talvez, com sorte e persistência, possamos finalmente enxergar parte do invisível. Ou pelo menos chegar mais perto de entender o que está por trás desse véu. E se a resposta ainda nos escapar? Mas e se mesmo com toda essa tecnologia, a resposta ainda não aparecer? E se estivermos olhando na direção errada? O universo parece cada vez mais uma charada sem resposta. Um palco onde vemos luz, mas os atores principais continuam
lá atrás, escondidos nos bastidores. Sabemos que algo está lá. Sentimos os efeitos, medimos as distorções, mas não conseguimos tocar, nem ver, muito menos compreender. Talvez o problema não seja apenas o que está escondido, mas como estamos tentando enxergar. E se os 95% invisíveis do universo forem um lembrete constante de que a realidade não cabe nas nossas fórmulas e que o desconhecido é, na verdade, parte essencial do que nos torna humanos. Porque talvez nunca vejamos o universo inteiro, mas a busca por ele é o que mantém a nossa espécie em movimento. No fim das contas, a pergunta não é só onde está o resto do universo, mas sim o que faremos com esse vazio. A verdade é que talvez nunca vejamos o universo inteiro, mas essa busca pelo que falta, pelo que está escondido, pelo que escapa, é o que nos mantém vivos. É isso que faz a gente continuar olhando para o céu, fazendo perguntas, construindo telescópios, aceleradores de partículas. Não porque temos todas as respostas, mas porque não as temos ainda. Se você gosta desse tipo de reflexão, onde ciência, história e mistérios se misturam, aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho, aquele de todas as notificações. Fechado? E se quiser continuar nessa viagem pelas perguntas sem resposta, clica no vídeo aí, ó, que está aparecendo aqui na sua tela. Eu sou o Boco. Esse é o canal Top 10. Não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais, porque lá o pau tá quebrando e é feio, cheio de curiosidades maneiras para você conferir e se informar. Valeu!